Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esse trabalho tão lindo, Senhor, que o Senhor vem realizando nesses dias. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor João. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Sônia. Te agradecemos, ó Deus, pela vida deste setor, pelos dirigentes, pelas irmãs do Círculo de Oração, pelo reverendo, Senhor, que agora estará entregando, Senhor, a palavra do céu aos nossos corações, pela nossa deputada estadual Marta Costa, pelo Paulo Freire, também, Senhor, pela irmã Ruth Costa, Senhor. Continue abençoando o nosso ministério, o nosso setor. Ó Deus, fala conosco nesta noite. Cremos, ó Deus, que sairemos daqui cheio do Espírito Santo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Irmãs e irmãos queridos, que privilégio estar com vocês. Obrigado, pastor João, pela alegria deste momento. Eu peço que vocês se assentem, por gentileza, e abram a palavra de Deus comigo. Eu vou ler em Marcos 14. Marcos capítulo 14, versos de 1 a 9. Eu peço que você abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura e depois não feche sua Bíblia. Eu preciso que você, com a Bíblia aberta, acompanhe comigo a exposição desse texto. Marcos 14, está escrito o seguinte: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Amados, o contexto aqui é muito claro. Estamos falando de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa de Israel. Marcava um momento histórico da libertação de Israel daquela amarga escravidão no Egito. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava e os romanos tinham medo de rebelião. Tanto é fato que nesta festa da Páscoa, todo o aparato militar de Roma, instalado em Israel, em Cesareia Marítima, onde ficava a residência oficial do governador Pilatos, se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes, no período da Páscoa, também transferia sua residência oficial para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes desta festa, as autoridades de Israel, os principais sacerdotes, os escribas, mancomunaram, urdiram um plano para prenderem Jesus à traição e matá-lo depois da festa. Mas curiosamente Mateus, que é um texto, Mateus 26, que é um texto paralelo a este, diz lá que foi Jesus quem disse para os seus discípulos 2 dias antes da Páscoa que ele seria entregue nas mãos das autoridades para ser preso e ser morto. E aí você conclui que quando os homens pensam que eles estão no comando, eles estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida pelo próprio Deus. Quem dirige a história não é o homem, quem dirige a história é Deus.
Mas curiosamente, enquanto as autoridades de Israel querem prender e matar Jesus, ali bem próximo, ali bem perto, a 9 quilômetros de Jerusalém, na vila de Betânia, tem uma família que quer dar uma festa para Jesus. Jesus é esse personagem, amado por uns e odiado por outros, adorado por uns e rejeitado por outros. Mas é curioso que este jantar, ou este banquete, ou esta festa oferecida a Jesus em Betânia, acontece na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia tem o cuidado de adjetivar esse Simão, dizendo: Simão, o leproso. Quem é Simão? Eu não sei, a Bíblia não diz. E eu já aprendi uma coisa: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Eu não sei se é o marido de Marta, se é o pai de Marta, eu não sei, a Bíblia não diz. Mas por que ele é chamado de Simão o leproso? Eu pergunto a vocês, esse homem ainda era leproso? E a resposta categórica é claro que não. E por que você sabe que não era mais leproso? Porque se fosse leproso, ele não podia nem ficar em casa. Quanto mais dar um banquete e receber alguém na sua casa. Mas se ele não era mais leproso, por que Marcos nos diz que o jantar aconteceu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para nos alertar de um perigo ainda hoje, o perigo de rotular gente, o perigo de colocar um carimbo nas pessoas, porque rótulo, irmãos e irmãs, ficam, mesmo quando eles não são mais importantes e necessários. Quem estava doente foi curado, quem estava prisioneiro foi liberto, quem estava perdido foi salvo, mas o rótulo fica. Então não rotule gente. Agora, é interessante destacar que quem se evidencia nesse jantar é uma mulher. Esse texto está registrado em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em João 12, os 4 evangelistas. Mateus e Lucas e Marcos não falam o nome dessa mulher, ela é incógnita. Mas em João 12, o nome dessa mulher aparece, ela é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E Maria é um personagem tão lindo na Bíblia, porque é uma mulher tão fantástica, porque ela aparece só 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes que Maria aparece, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. Não tem melhor escola do que aos pés de Jesus. A segunda vez que ela aparece, em João 11, ela está novamente aos pés de Jesus para chorar. Não tem melhor fonte de consolo do que aos pés de Jesus. Mas a terceira vez que ela aparece é aqui nesse texto e nos seus correlatos. Ela está novamente aos pés de Jesus, agora para agradecer. E a pergunta é: agradecer o quê? E o contexto é eloquente. Agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de seu irmão Lázaro. Vocês conhecem bem a história. Quando Lázaro adoeceu, Jesus não estava em Betânia, ele estava distante de Betânia, 1 dia de viagem. E Marta e Maria mandam um recado para Jesus assim: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas não disseram: venha depressa, temos urgência, Lázaro está muito mal. Elas só disseram: está enfermo aquele a quem ama. Sabem por quê? Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora pensem comigo nesta cena. Pensem comigo nessa cena. Se Jesus estava um dia de viagem, um mensageiro sai da casa de Marta e Maria, 1 dia para chegar onde Jesus estava. Aí dá o recado assim: Senhor, Marta e Maria mandaram falar para o Senhor que está enfermo aquele a quem amas. Aí Jesus diz assim: vai lá e fala para elas que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Quando o emissário acabou de sair, Jesus diz aí para os seus discípulos: Lázaro morreu.
Agora notem comigo, quando ele volta, já é o segundo dia, com o recado de Jesus, ele chega talvez atabalhoadamente, e logo dizendo, olha, Jesus mandou falar aí que essa enfermidade não é para a morte, não é para a glória de Deus, mas o Lázaro já está morto e sepultado. Já é o segundo dia. Aí Jesus fica onde estava mais 2 dias. Um dia o homem gastou para ir, mais 2 dias que Jesus fica, 3 dias. No 4º dia Jesus vai. Quando chega lá, Lázaro está morto, sepultado há quanto tempo? 4 dias. A grande pergunta é por que Jesus esperou o 4º dia? Porque se você ler João 11, as pessoas que estavam na casa de Marta e Maria chegaram a dizer o seguinte: por que ele não evitou que o Lázaro morresse? Você não gostava de Lázaro? Não é a nossa pergunta? Se Jesus nos ama, por que a gente está sofrendo? Por que a nossa dor não passa? Por que um crente enfrenta uma enfermidade grave ou até mesmo enfrenta a dor do luto? Por que Jesus esperou 4 dias? Por uma razão muito simples. Havia uma crença entre os rabinos de que um morto poderia ser ressuscitado pela instrumentalidade de uma pessoa piedosa, como Deus fizera com Elias, com Eliseu, lá no Velho Testamento. Mas até o 3º dia, mas a partir do 4º dia, impossível. Nenhum homem podia ser usado mais por Deus para isso. Só o próprio Deus em pessoa podia fazer esse milagre. Pois Jesus espera o 4º dia, sabe para quê? Para que a nação de Israel entendesse uma coisa: ele não era apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. Diz a Bíblia que Jesus está então na casa de Simão, assentado à mesa, reclinado à mesa, melhor dizendo, porque a mesa não era igual à nossa, tão grande, tão alta, com cadeiras. E lá estava Marta servindo, e lá estava Lázaro, recém-ressuscitado, reclinado à mesa com Jesus, quando vem Maria, com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental. E ela vem trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume. Veja o grau superlativo, preciosíssimo perfume. E Marcos diz que esse perfume era de uma essência chamada nardo. E essa essência era pura, nardo puro. Diz Mateus 26 que o vaso está cheio. E diz João 12 que tem dentro desse vaso 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 quilo ou 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, tinha dentro desse vaso ao redor de meio litro, meio quilo de perfume. Esse perfume foi avaliado em mais de 300 denários, caríssimo. E agora diz a Bíblia que Maria vem, se aproxima do lado de Jesus, por trás de Jesus, e quebra o vaso e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. Diz João que esse perfume encheu a casa, que esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, como que preparando-o para a sua sepultura, e chega aos pés de Jesus. E de João 12 que ela desata os cabelos, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação nos discípulos. Para que esse desperdício? Poderia vender esse perfume por mais de 300 denários e dar aos pobres. Murmuraram contra ela, molestaram-na. E Jesus diz assim: por que vocês estão molestando essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Maria nos ensina 8 princípios espirituais importantes. Se você tem papel e tem caneta, sugiro anotar. Sabe por quê? Porque a memória mais prodigiosa é mais fraca do que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca. O que é que nós podemos aprender com Maria aqui nesse texto? Primeiro princípio nós aprendemos com Maria. Olha comigo o versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde.
Toda vez, pastor João, que eu escuto isso, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, irmãos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação pura. Às vezes nós fazemos, mas fazendo meia boca. Maria fez o que pôde. Eu gosto muito da história da igreja. E há um fato muito interessante que ocorreu no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha. Quando Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração na Alemanha, nesse dia, e essa reunião de oração durou 100 anos, ininterruptamente, desembocando no movimento dos morávios, que desembocou na maior ação avivalista e missionária da Alemanha, a ponto de cada 18 alemães sustentarem um missionário fora da Alemanha. E eles eram pobres. Quando alguém não tinha dinheiro para enviar para a obra missionária, sabe o que eles faziam? Eles se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos da terra, para ali investir o resto dos seus dias na obra missionária. Quando eu escuto um exemplo e um testemunho desse, eu pergunto para mim: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria: Maria fez o seu melhor. Olha comigo o versículo 3. Quando você escuta desse preciosíssimo perfume de nardo puro, é importante entender uma coisa: essa essência da qual era feito o perfume, nardo, não tinha Israel. Essa essência na época só existia na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado em lombos de camelos. Essa essência era raríssima e era caríssima. Para vocês terem uma ideia, quem avaliou o perfume em mais de 300 denários entendia de dinheiro, ele era o tesoureiro do grupo. Diz João 12 que era Judas Iscariotes. E agora você chega a uma conclusão: se no vaso tinha uma libra, e uma libra eu estou falando de quase meio quilo, quase meio litro, e se foi avaliado em mais de 300 denários, e um denário era o salário de um trabalhador durante um dia todo, eu estou querendo dizer para vocês que 1 grama desse perfume custava um dia de serviço. Uma gota do perfume era um dia de serviço. E esse perfume tão caro, tão raro, porque não se encontrava numa loja de perfumaria, esse vaso de alabastro, esse perfume era comprado pouco a pouco, gota a gota, grama a grama, e sendo acondicionado nesse vaso de pedra, ela pega esse vaso, note isso, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota, tudo que eu tenho está a serviço de Jesus. Ela deu o seu melhor. Irmãos, às vezes eu fico pensando que aquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus que nós temos, são mais zelosas em servir aos seus deuses ou aos seus ídolos, que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava, pastor João, há uns 3 anos pregando em Portugal, na cidade do Porto, e fui visitar uma cidadezinha chamada Águeda, próxima de Coimbra. Quando nós viajávamos, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, andando pelo asfalto. Aí eu perguntei: o que essas pessoas estão fazendo? Onde elas estão indo? Me responderam assim: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: a que distância elas estão andando a pé? Me responderam: a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei assim: meu Deus, quantas vezes os nossos crentes moram na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua da igreja, tem ônibus, tem metrô, tem carro, tem moto, tem bicicleta, tem pernas boas. Se está chovendo, não vai porque está chovendo. Se esfriou demais, não vai porque está muito frio. Se o time do coração estiver jogando, alguns ficam em casa assistindo, outros vão para o estádio.
E aí você começa a pensar, meu Deus, parece que aqueles que não conhecem a Deus são mais zelosos em servir aos seus deuses que nós em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Terceira lição que nós aprendemos com Maria: Maria fez sacrificialmente. Porque você talvez faça a seguinte pergunta: eu não estou entendendo como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de uma nação pobre, dominada por um império estrangeiro, e investe 1 ano de serviço num frasco de perfume. Em lugar nenhum você viu uma pessoa fazendo isso. Para você entender o que está acontecendo aqui, você tem que entender a cultura judaica. Quando a moça se tornava moça, e via de regra isso acontecia lá em Israel, a partir dos 12 anos de idade, a menina virava moça, ela começava esse processo de comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, e indo condicionando nesse vaso de pedra. Para quê? Para o dia mais esperado, mais sonhado, mais desejado da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Era aquele perfume que tinha um significado especial para essa moça chamada Maria. E aquilo que tinha mais valor para ela, mais significado para ela, é exatamente isso que ela quer colocar tudo a serviço de Jesus. Ela fez de forma sacrificial. Agora eu pergunto a vocês: o que é que eu e vocês estamos fazendo hoje que possa receber o selo de sacrificial? Às vezes nós damos para Jesus a sobra, o resto, aquilo que não faz falta para a gente. Nós somos uma geração extremamente egoísta, narcisista, materialista, consumista. Queremos para nós, para o nosso deleite, para o nosso prazer, para o nosso desfrute, mas nós não temos a cultura de dar e dar sacrificialmente. Deixa eu dar uma dica para vocês, mulheres, sobretudo, vocês são... Eu aprendi uma lição lindíssima, gostei dessa dica aí, viu? Gostei que a mulher é mais forte do que o homem, que ela foi feita de osso e o homem feito de barro. Gostei desse negócio aí. Eu tenho uma teoria que os homens são mais sensíveis. Agora eu gosto, porque os homens sentem mais dor que as mulheres, vocês sabem disso. Para não dizer que somos mais moles. Agora eu entendi por que nós somos mais moles. Deixa eu dar uma dica para vocês, para a gente aprender a ser generoso, igual Maria. Amanhã é sábado, vá no supermercado amanhã, compre uma jarra de vidro, bem bonita, branca, transparente. Se você for chique, pode ser cristal também, não tem problema não. Só que você vai botar na sua sala essa jarra com terra, não com flor, com terra. Para todo dia você passar lá na sala e olhar para essa jarra. Para mostrar para você duas coisas, lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Então, do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai levar quanto? Nada, não tem gaveta em caixão. Então, se você não trouxe nada e não vai levar nada, significa que você também não tem nada. Quem tem tudo não é você, é Deus. Quem é dono de tudo não é você, é Deus. Você é apenas mordomo, mordoma do dono. Agora, se o dono é generoso e o mordomo tem que ser fiel, a única maneira do mordomo fiel ser fiel ao dono que é generoso é sendo generoso com o que é do dono. Sabe por que nós temos dificuldade de sermos generosos com Maria? Porque nós temos a síndrome de dono. Se é meu, eu quero para mim. Amados irmãos, a generosidade é algo tão lindo. Me permita contar uma experiência que eu vi este ano, lá em João Pessoa, num congresso da Juvep. Aconteceu numa cidade do sertão da Paraíba, Itaporanga. A Igreja Batista Missionária tinha um programa de rádio, há vários anos, que alcançava mais de 40 mil pessoas na região. E a igreja, muito fraca financeiramente, chegou um momento que não conseguiu pagar o programa. 2 meses inadimplente, não conseguia pagar o programa. Aí o pastor da igreja recebe um ultimato da emissora de rádio: ou o senhor paga o programa até segunda-feira, ou nós vamos tirar o programa do ar.
E o pastor chega no culto da noite, no domingo, e faz um apelo para a igreja. Meus irmãos, o programa não pode sair do ar. 40 mil pessoas. Aí naquele culto, pastor João, tinha um casal, Sr. Tota e a dona Lourdes, meeiros. Vocês conhecem essa palavra meeiro? Meeiro é uma pessoa que trabalha na terra de uma outra pessoa, que é o dono da terra, e cultiva a terra, e tudo que ela colhe dessa terra, ela parte no meio, metade para ela e metade para o dono da terra. Então a dona Lourdes e o Sr. Tota eram meeiros, 6 quilômetros distante da cidade, a pé, voltando para casa a pé de noite. A dona Lourdes foi conversando com o Sr. Tota. Ô Tota, nós temos que ajudar, o programa não pode sair do ar, nós temos que contribuir. Aí o Tota disse para a Lourdes: ô Lourdes, mas nós não temos nada, como é que vamos fazer? Andando e pensando e conversando. Lá pelas tantas, a Lourdes disse: ô Tota, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar o nosso melhor. Mas como melhor assim, mulher? O que é que nós temos de melhor? Sabe o que é que nós temos de melhor? Nós temos as galinhas no terreiro, o melhor que nós temos é o galo. Então vamos dar o galo. Sabe o que é que aconteceu? Segunda de manhã, a dona Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, partiu 6 quilômetros para a cidade. Chegou na casa do pastor, bateu a porta: pastor, eu vim trazer a nossa contribuição para o programa não sair do ar. A nossa oferta é o galo, é o melhor que nós temos. O pastor recebeu o galo, agradeceu a dona Lourdes, fechou a porta e falou: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Aí a pessoa assim: vou fazer uma rifa. Bom, não, pensou, não, rifa não vai ficar bem para a igreja não, esse negócio não vai colar bem não, fazer rifa não. Conversou com outro irmão da igreja, falou: vamos fazer o seguinte, vamos botar nas redes sociais que a dona Lourdes deu um galo, o melhor que ela tinha, botou. Sabe o que aconteceu? Domingo de manhã, o pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, abre a sua caixa de e-mail, a experiência da mulher do galo. Tocou o coração dele, ele chegou na igreja: meus irmãos, o programa de rádio da Igreja Batista Missionária de Itaporanga não pode sair do ar, então vamos levantar uma oferta. Sabe o que fizeram? Levantaram a oferta e levantaram um recurso para 2 anos para pagar o rádio, 2 anos. Mandaram notícia para o pastor: o senhor pode ficar tranquilo, nos próximos 2 anos, o programa vai manter-se no ar e nós vamos mandar o dinheiro. Pois bem, o pastor Jeremias, que teve essa experiência, pregando no Canadá, contou a história da mulher do galo. Aí o pessoal perguntou assim: nós queremos saber se a dona Lourdes tem alguma necessidade pessoal. Eu falei: ela tem, ela mora numa casinha de chão batido, tem energia, mas não tem geladeira. Vontade dela é ter uma geladeirinha para beber uma água gelada, fazer um chup-chup, para fazer um dinheirinho extra. Pois manda falar para a dona Lourdes, nós estamos mandando dinheiro para a geladeira nova, para o fogão novo dela. Aí uma outra igreja escutou a história da mulher do galo e falou: o negócio é o seguinte, nós queremos saber como é que é esse negócio da terra. Ela não é meieira lá? Vai olhar a terra, quanto custa a terra? Vamos comprar a terra e dar para ela e para o Sr. Tota. Comprar a terra, passar a escritura da terra e deram para a dona Lourdes e para o Sr. Tota. Outra igreja escutou a história da mulher do galo e falou: quer saber o seguinte, essa terra é boa? Está produzindo? Tem irrigação? Tem poço artesiano, vamos cavar poço, vamos irrigar a terra, vamos mandar um engenheiro agrônomo lá, vamos cultivar essa terra para que ela possa produzir muito. Pastor Jeremias pregando em Nova York, alguém disse assim: eu quero saber como é que é a casa da dona Luz. Não, ela agora é dona da terra, a terra está produzindo, mas ela mora numa casinha de chão batido. Então, vai falar para a dona Luz, nós vamos fazer uma casa linda, casa bonita, casa grande, casa espaçosa, casa mobiliada, tudo que tem direito ela vai ter. Aí um repórter da Christianity Today, a mais importante revista evangélica no mundo, um repórter escutou a conversa, pegou um avião em Nova York, desceu em João Pessoa, foi em Itaporanga, para escutar o casal, o Sr. Tota e Dona Lourdes, para escrever essa história, para o mundo inteiro saber. Deixa eu dizer uma coisa para você: a alma generosa prosperará, diz a palavra de Deus. Ela não deu o galo esperando ganhar um galinheiro, não. Ela não deu um galo para ganhar o sítio, não. Ela deu o seu melhor e ela deu sacrificialmente. Mas Deus honra quando a motivação é pura e santa. Quarta verdade que nós aprendemos com Maria. Maria fez o que pôde. Maria fez o seu melhor. Maria fez sacrificialmente. Maria fez apesar das críticas.
Eu sou pastor há 36 anos. Eu nunca vi uma pessoa se levantando para fazer algo importante na igreja sem enfrentar críticas. Olha comigo aí, versículos 4 a 6. Primeira crítica está escrita assim: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? Os discípulos, os apóstolos, os líderes da igreja. Deviam estar felizes com ela, vou imitando o exemplo dela. Estão indignados com ela. Indignados com ela. Segunda crítica, versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Se a primeira crítica é indignação, a segunda é murmuração. Agora preste atenção que eles estão indignados, não é com o que ela está fazendo, é para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, aí é desperdício. Agora, não é que eles não estão murmurando, não, eles estão murmurando contra ela. É claro que hoje não tem mais murmuração na igreja, né, irmãos? Esse negócio acabou, não acabou? Acabou? Aqui não tem mais, né, pastor? Acabou também. Aí vem a terceira, no versículo 6, olha aí comigo. Mas Jesus diz: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Indignação, murmuração, molestação. Gente, molestar hoje é crime, dá processo, dá cadeia. Foi preciso que Jesus saísse em defesa de Maria. Deixai-a. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando vocês? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão indignadas, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão murmurando, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Faça apesar das críticas. Porque tem crente hipersensível, ou não tem mais? Crente cristal, conhece crente cristal? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha, mas também eu não faço mais nada na igreja. Eu fui fazer, me criticaram, agora também não faço mais nada. Também eu vou embora da igreja, eu vou para outra igreja, porque me criticaram, eu não quero mais ficar aqui. Conhece gente assim? Maria era uma mulher madura. Madura na fé. Faça apesar das críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação do céu. Faça apesar das críticas. Quinta lição que nós aprendemos com Maria. Maria fez só para agradar a Jesus. Você precisa ir para João 12 para entender isso. Diz o texto que Maria solta os cabelos, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. O que tem isso a ver com a cultura brasileira? Nada. Só um gesto de humildade. Mas na cultura de Israel, isso era uma espécie de quebra de protocolo. Rompimento de paradigma. Uma mulher não soltava os cabelos em lugar público. Sabe o que eu aprendo com Maria aqui? Quando o seu coração está transbordando de alegria, de gratidão, de amor por Jesus, você não consegue ficar muito engessadinho em determinadas culturas. Você acaba extrapolando. Você acaba quebrando alguns protocolos, rompendo alguns paradigmas. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós somos tão preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, que nós nos engessamos, com medo das pessoas criticarem a gente. Maria está dizendo uma coisa, só uma coisa me importa. Eu não quero saber o que vocês vão pensar de mim, o que elas vão achar de mim, o que elas vão fazer, não julgar a mim. Eu só tenho um propósito do coração, é agradar a Jesus. E eu nem estou dizendo para você que você tem liberdade de sair aí desagradando as pessoas, não. Eu só estou querendo dizer para você que nós temos que ter uma motivação maior governando o nosso coração. Não é agradar a homens, é agradar a Jesus. Porque às vezes na igreja tem que agradar muita gente, hein, não? Tem que agradar aquele irmão, ele é o mais antigo da igreja. Se você desagradar que lançou a primeira pedra fundamental, você está frito. Tem aquele que conhece cada tijolo de cada parede, se você desagradar, você está perdido. Mas aquele outro irmão, se você desagradar também, você pode arrumar as malas e ir embora.
Aí você agrada um, você agrada outro, você agrada outro, você fica pisando em ovos, aí você corre o risco de não agradar a Jesus. Nosso papel é agradar a Jesus. Sexta lição que nós aprendemos com Maria. Maria fez a pessoa certa. Olha comigo aí, versículos 6 e 7. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Para um pouquinho. Será que Jesus está dizendo que a causa dos pobres não é importante, não é urgente, não tem prioridade? É claro que não. Claro que não. Aliás, você e eu vamos ser julgados no dia do juízo, diz a Bíblia em Mateus 25, 36 a 41, que nós vamos ser julgados por um pecado único lá, está escrito, pecado de omissão. Omissão. Fome, sede, roupa, abrigo, visita. Agora preste bem atenção nisso. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém entra no céu porque deu uma cesta básica para o necessitado. Ninguém entra no reino de Deus porque fez uma faxina no guarda-roupa e até doou as melhores roupas para alguém que estava sem roupa. Você não é salvo por ajudar os pobres. Você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é consequência da salvação. É porque você foi salvo pela graça, é que o seu coração é generoso. Então Maria fez a pessoa certa. Sétima lição. Maria fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Quando diz assim: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Está escrito lá em Lucas capítulo 8, que algumas mulheres que foram curadas e libertas por Jesus, e outras muitas, foram acompanhando Jesus na itinerância dele pela Galileia, e vale destacar que tinha 204 cidades na Galileia, com mais de 15 mil habitantes. Preste atenção nisso. E Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E tinha Jesus, os 12 apóstolos, 13. As mulheres mencionadas pelo nome, 3. Então 13 mais 3, 16. Muitas outras, eu não sei quantas são muitas outras, mas devia ser bastante mais. Vamos pensar numa caravana pelo menos de 40 pessoas. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E elas bancando o ministério de Jesus financeiramente. Logística, hospedagem, alimentação, roupa, calçado, toda essa estrutura. Não era simples, não era fácil. Tinha que ter mulher, porque o homem não dá conta disso. Então veja bem que essas mulheres subiram com Jesus para Jerusalém. Elas tinham escutado que ele ia subir para morrer. E elas sobem. Elas não se acovardam. Quando Jesus está lá no topo do Calvário, só tem João lá, apóstolo. Os outros não subiram. Elas subiram. Na hora que Jesus foi sepultado, aí não conta nem que João está presente. Mas Lucas diz que essas mulheres, preste atenção nisso, elas desceram para a sepultura e viram onde e como Jesus foi sepultado. Viram o quê? Onde e como. Agora preste atenção. Quero que você acompanhe meu raciocínio. Que horas Jesus morreu? Que horas? 3 horas da tarde, hora nona. Que horas que foi sepultado? A Bíblia não diz. Mas você sabe que foi antes das 6 da tarde. Porque de 6 da tarde começava o quê? O sábado. Agora preste atenção comigo que de 3 da tarde às 6 da tarde tem 3 horas só. Constatou, Jesus morreu, tem que tomar uma decisão. Primeira decisão, ninguém pode tirar o corpo lá de cima sem permissão. E Jesus, sobretudo. Então, alguém tem que ir a Pilatos pedir permissão para tirar o corpo. Não pode ser qualquer alguém, tem que ser alguém de influência. Então José de Arimateia, que era chamado também de senador, que era membro do Sinédrio, vai lá.
Então vai lá, pede permissão, discute o assunto, recebe permissão, volta para o local, tira o corpo. Alguém tem que correr no mercado, comprar roupa para envolver o corpo, limpar o corpo, descer com o corpo, entrar lá no local onde tinha uma sepultura cavada na rocha, tirar a pedra, botar o corpo, sair de lá, virar a pedra, selar a pedra com o sinete antes das 6. Qual a conclusão que vocês estão chegando comigo? Muito pouco tempo, não? É muito pouco tempo para tanta coisa. As mulheres viram o quê? Onde e como. Sabe o que elas chegaram à conclusão? O serviço está mal feito. É só passar o sábado, a gente vai comprar mais perfume e vai voltar aqui, vai fazer o serviço direito. Foi o que fizeram, no domingo de manhã. Quando elas chegam, a pedra está rolada, o túmulo está vazio. Elas entram dentro do túmulo, não tem ninguém. Elas saem do túmulo, um anjo diz para elas assim: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Agora preste atenção numa coisa: elas fizeram muita coisa, mas não fizeram uma coisa. Elas não anteciparam o que Maria fez, a ungí-lo para a sepultura. Sabe o que o anjo está dizendo para elas? Não adianta mais, tarde demais, agora ele não precisa mais, agora ele ressuscitou, agora esse perfume aí não precisa mais. Sabe qual a lição que nós aprendemos? Tem coisas que nós ou as fazemos hoje, ou nunca mais as faremos amanhã. Então preste atenção nisso. Se você tem que abençoar alguém, abençoa hoje. Se você tem que abraçar alguém, abrace hoje. Se você tem que dizer eu te amo para alguém, diga hoje. Se você tem que valorizar a sua família, valorize hoje. Se você tem que pegar seus filhos no colo e dar um beijo neles e dizer você é tão importante para mim, faça isso hoje. Se você tem que declarar para o seu marido, para a sua esposa, eu te amo, faça isso hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Uma das coisas que mais me chocam, pastor João, na cultura brasileira, são os nossos funerais. Me choca. Sabe por que me choca? Ô gente, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem fim. A pergunta é se aquele morto ali, pelo menos escutou uma meia dúzia daqueles elogios em vida. Vocês já viram que morto recebe mais flor do que vivo? Faz sentido isso? Faz sentido isso? Eu fui num funeral em Vitória, no Espírito Santo, uma vez, contei 82 coroas de flores. Tiveram que contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, falei, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Você tem que homenagear alguém, homenageia em vida. Você tem que fazer alguma coisa por alguém, faça enquanto é tempo. Maria fez no tempo certo. Finalmente, último lugar, 8º lugar. Maria fez, vamos falar o 8º lugar, vamos repetir os 7 primeiros. Vocês têm memória boa? Então vamos lá. Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez, isso é melhor. Terceiro, ela fez, sacrificialmente. Quarto, ela fez, apesar das críticas. Quinto, ela fez, só para agradar a Jesus. Sexto, ela fez, pessoa certa. Sétimo, ela fez, o tempo certo. Oitavo, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha comigo o versículo 9. Em verdade vos digo,
onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Oh, irmãs e irmãos queridos, prestem bem atenção nisso. O que aconteceu no recesso de uma casa humilde, na pequena aldeia de Betânia, está agora sendo contado dos eirados da história, nos ouvidos do mundo. A grande pergunta nesta noite é: o que é que você está fazendo hoje que vai reverberar para dentro da história e atingir as futuras gerações? Nós vivemos, amados irmãos, muito para nós mesmos. Nós temos que pensar nas futuras gerações. Nós temos que influenciar as futuras gerações. Eu não sei se vocês pensam nisso. Eu penso de vez em quando, viu, pastor João? Eu penso. Penso assim: meu Deus, se Jesus não voltar antes e eu morrer 50 anos depois, será que a minha vida, a minha história vai impactar ainda a vida de alguém? Você pensou nisso? Você já pensou que frase vai resumir muito bem a sua vida e vai estar escrita numa tábua de mármore branco que vai ser colocada em cima da sua sepultura? Você já pensou nisso? Você já pensou numa criança no colo de uma mãe, folheando um álbum antigo de família e botar o dedo na sua foto e pergunta assim: mas quem é essa pessoa aqui? E quem está segurando a criança no colo começa a chorar e diz: essa pessoa aqui foi quem nos ensinou a amar a Deus e a andar com Jesus. Eu quero terminar contando para vocês dois casos, um negativo e um positivo, e encerro. O negativo eu vou tirar da Bíblia, o positivo da história da igreja. O negativo é a história do rei Ezequias, filho de Acás, príncipe do povo de Deus. Começou a reinar com 25 anos, e reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Quando Ezequias estava reinando, diz a Bíblia que a Assíria, o poderoso império assírio, levou o reino do norte para o cativeiro. Mas depois de 14 anos de governo de Ezequias, a mesma Assíria que tinha levado o reino do norte para o cativeiro, cerca Jerusalém. E dá um recado abusado para o rei, dizendo o seguinte: pode se render, porque Deus nenhum vai livrar você da minha mão. Se não bastasse esse cerco de um império poderoso, Ezequias enfrenta um segundo problema. Ele fica doente, uma úlcera. E a úlcera não tem tratamento mais, não tem cura mais, não tem dinheiro mais, não tem médico mais que resolva o problema. Aí Deus manda o profeta Isaías na casa dele com a seguinte mensagem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que sobrou para o rei? Rico, poderoso, famoso? Apenas uma parede. Para a parede ele se voltou e chorou copiosamente, orou fervorosamente, e Deus respondeu rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus diz: vai lá e volta a Ezequias, príncipe do meu povo, diz para ele que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi as lágrimas dele, que eu o curarei, que eu o livrarei da Assíria, e que no terceiro dia ele subirá à casa do Senhor. Quando o profeta dá esse recado para ele, diz: mas qual é a prova que eu tenho que Deus vai fazer esse milagre? Aí o profeta pergunta: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? O rei pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero que faça um milagre maior, porque andar para frente todo o relógio anda, mas da marcha ré, você nunca viu o relógio da marcha ré. Então que retroceda 10 graus. E Deus interfere na estrutura do universo para atender a oração do profeta em favor do rei. Um grande milagre, uma grande cura, uma grande libertação. Um único anjo Deus escalou e foi lá e matou 185 mil soldados da Síria. Deus livrou a cidade de Jerusalém. Sabe o que aconteceu com Ezequias? Depois desse estupendo milagre? Diz, segundo Crônicas 32, que o coração do rei se exaltou, se ensoberbeceu, e ele não deu glória ao nome de Deus. Sabe o que aconteceu?
Lá na Babilônia, o império estava começando a se formar, a se fortalecer. O rei ficou sabendo desse milagre, escreveu uma carta, comprou presente, mandou uma comitiva diplomática visitar Ezequias, congratular-se com ele. Quando essa comitiva chegou da Babilônia, o rei Ezequias abriu o seu palácio, abriu os seus tesouros, abriu a sua casa e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão famoso ele era, quão magnífico ele era, e não deu uma palavra sequer de glorificação ao nome de Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor, diz a Bíblia. Aí Deus manda o profeta Isaías de volta à casa dele. Ah, rei, estou sabendo que você recebeu uma comitiva. Ah, sim, recebi. E aí, como é que foi? Ah, vier de longe, lá da Babilônia. O que você fez? Ah, eu abri meus tesouros, mostrei tudo. Eu mostrei quão rico eu sou, quão forte eu sou, quão poderoso eu sou, quão magnífico eu sou. Aí o profeta diz, pois foi mal o que você fez. Então agora escuta a palavra do Senhor. Essa Babilônia, Ezequias, essa Babilônia vai se fortalecer, vai se tornar um grande império e vai voltar. Daqui a alguns anos essa Babilônia virá e vai tomar tudo que for juntado até hoje, tudo que vocês vão juntar daqui para frente, vai saquear tudo, vai levar tudo embora, vai rapinar tudo, não vai deixar nada. Escuta mais, profeta, escuta mais, rei. Dos filhos que tu gerares serão levados cativos para a Babilônia, vão ser escravos. Tem mais, rei Ezequias. Dos filhos que tu gerares serão feitos eunucos. Sabe o que significa isso? Eles vão ser castrados. Castrados. Não vão poder gerar. Você quer uma tragédia maior que essa? Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é a palavra que tu disseste. Espera um pouquinho, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que a Babilônia virá, vai saquear tudo, que os filhos vão ser escravos, que os filhos vão ser castrados, que eles não vão poder gerar mais. Você vem me falar que boa, você entendeu o que eu estou falando? O rei disse, boa essa palavra, e justificou, porque eu, Ezequias, terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já empacotei. Quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui para contar a história. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Depois que eu morrer, me perdoe da expressão, pastor, depois que eu morrer, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí. Triste, lamentável. Lamentável, alguém que está vivendo hoje, mas não tem nenhum compromisso com as futuras gerações. Irmãs e irmãos, nós precisamos estar comprometidos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, com a terceira, com a quarta, com a quinta geração, com aqueles que hão de vir depois de nós. O que é que está acontecendo hoje na Europa, irmãos e irmãs? Comemoramos 500 anos de reforma ano passado. As igrejas protestantes evangélicas da Europa estão morrendo. Eu estive, pastor, na cidade da Holanda, lá em Amsterdã. De 1960 para cá, os crentes não frequentam a igreja mais. Os templos estão lá mais vazios. Eu fui à Escócia, berço do presbiterianismo. Sabe o que aconteceu que eu vi lá? Na praça central da capital, um templo belíssimo. Quando eu entrei, sabe o que tinha lá dentro? Não tinha púlpito, não tinha bancos, virou um bar. Um bar. Fomos para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, de John Wesley, George Whitefield, Wilberforce, William Carey, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje, menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja. A Inglaterra está sendo islamizada. Por quê? Sabe por quê, irmãs? Porque os pais falharam em influenciar os seus filhos, em passar o bastão do evangelho para os seus filhos. Não se comprometeram com as futuras gerações.
A nossa geração está preocupada, e é bom preocupar com a boa educação dos filhos, glória a Deus por isso. Dá uma boa escola para os filhos, glória a Deus por isso. Dá uma boa faculdade para os filhos, glória a Deus por isso. Mas os nossos filhos podem galgar a melhor universidade desse país, podem ocupar a presidência da mais rica e poderosa empresa desse país. Se os nossos filhos não tiverem Cristo, não forem salvos pela graça, tudo isso é troféu de palha. Precisamos influenciar as futuras gerações. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno, nós não geramos filhos para servir ao pecado. Os nossos filhos são herança de Deus, os nossos filhos são promessa de Deus, e nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. Mas eu encerro com o último exemplo da história da igreja. O missionário David Livingstone, missionário inglês que foi servir a Deus na África. Passou toda a sua vida na África servindo a Jesus. Adoeceu na África e morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram lá para pegar o corpo dele e sepultá-lo em Londres, na Inglaterra. Sabe o que os africanos falaram para os ingleses? Vocês podem levar o corpo dele, mas o coração deles vocês não vão levar não. Ele amou a África, ele serviu a Deus na África, e o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e lá tem na parede uma placa de bronze assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, na Inglaterra, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é a sepultura mais visitada em Londres, na abadia de Westminster? A sepultura de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Que você e eu possamos viver de tal maneira que a nossa vida traga glória para o nome de Deus, e a nossa memória traga bênção para as futuras gerações. Que Deus nos ajude a aprender com essa mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os olhos. Curve a sua cabeça. Oh, aleluia. Como é doce a sua palavra, Senhor. Como é gloriosa a tua palavra. Aleluia. Deus. As irmãs adorando ao Senhor. E daqui a pouquinho estaremos encerrando.
de amor, é morte, violência e dor. Mas a noiva do Cordeiro, ela não para de clamar. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Santo, santo, a noiva adornada com as vestes lavadas, cantando no céu lá está. Santo, santo, valeu a pena, valeu a pena. Santo, santo, a noiva adornada com as vestes lavadas, cantando no céu lá está. Glória a Deus. Fique em pé. Vamos adorar junto com as irmãs. Ele é santo. Valeu a pena. Valeu. Valeu a pena. Valeu. Valeu. Volta, Glória a Deus. Jesus. Volta, Me Jesus. leva pra Jerusalém. Volta, Me leva Jesus. pra Jerusalém. Volta, Jesus. Me leva pra Jerusalém. Me leva pra Jerusalém. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Pra Jesus, me leva pra Jerusalém. A igreja quer cantar com o círculo de oração. Os obreiros querem cantar junto com o círculo de oração. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Me leva pra Jerusalém. Volta, Jesus. Me leva pra Jerusalém. Para a linda pátria estou. Aleluia. 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 Ora, mandui, candarama. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como Deus é bom. Quero agradecer mais uma vez às irmãs do Jabaquara. Alexandre, vem cá, meu filho. Ore para nós ir para casa. Paz do Senhor, meus amados. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Deus. Alabashuremahai. Por este dia maravilhoso que o Senhor Deus nos concedeu. Aí está a Tua igreja, Senhor Jesus. Leva todos em paz e em segurança, meu Deus. Dando aos Teus filhos, Pai, uma noite reparadora. E permitindo, Senhor, o nosso Deus, retornaremos, Senhor, meu Deus, a Te adorar. Aqui no dia de amanhã, Senhor Jesus. Aonde com certeza mais uma vez a Tua glória, Senhor, se manifestará. Assim como no de hoje, aleluia, foi manifesta. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, meu Deus. E louvamos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Laércio entregando a bênção apostólica. Feche seus olhos, estenda suas mãos, por favor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós agora e sempre. Todos digam...